Vamos fazer juntos a leitura de Efésios, capítulo 6, verso 18. Juntos. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É a comunhão da igreja, interceder uns pelos outros, sustentar uns aos outros, sempre em amor, e que o Senhor nos ouça. Segunda estrofe, vamos cantar. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver, chama os pobres enganados, faz-os tua voz ouvir, aos cantaremos a compaixão do Senhor, a vida com o Senhor, porque esse é o segredo do nosso viver. O Senhor é o segredo dos nossos dias. Você pode ler comigo Provérbios 16, o verso 20. Diz assim: o que atenta prudentemente para a palavra prosperará. Feliz é aquele que confia no Senhor. Vamos falar mais forte essa última frase do versículo? Feliz é aquele que confia no Senhor. Nós somos felizes, confiamos nele. E esse é o segredo da nossa existência, o segredo do viver. Vamos cantar.
leitura da terceira estrofe. Quando fraco me sentir, quando o mundo me oprimir e pesar a minha cruz, crê somente de Jesus. Que o seu coração receba a palavra do Senhor. Crê somente, é o que Ele nos diz. Quarta estrofe, cantaremos juntos. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus, perto e pronto pra salvar quem somente confiar. Amém. Boa noite, que a graça e a paz de Jesus repouse sobre nossos corações. Iniciamos mais um tempo de culto ao Senhor. Você está no canal da Igreja Batista Central de Taguatinga. Já vivemos a primeira semana de 2025. Nós estamos recebendo um novo ano, novas oportunidades, novas direções de Deus para a nossa vida, e que o seu coração esteja totalmente voltado para o Senhor, para que os seus sonhos, os seus projetos possam ser realizados de acordo com a vontade dEle para a sua vida. Em Provérbios capítulo 16, versículo 3, nós lemos: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e você então será bem-sucedido. Todos os planos que você tem feito, na área profissional, na área acadêmica, na área pessoal, na sua vida familiar, você possa consagrar tudo ao Senhor, para que em 2025 você possa ainda mais experimentar da presença do Senhor, tendo uma vida com o Senhor profunda, que você possa caminhar lado a lado com Ele, e você viverá os melhores dias da sua vida se caminhar sempre ao lado do Senhor. Vamos orar? Pedir ao Senhor que possa ministrar ao nosso coração ao longo de todo esse tempo que passaremos juntos adorando o nome do Senhor. Pai, recebe o nosso culto nesta hora. Nós te agradecemos por esta primeira semana de 2025 que o Senhor nos permitiu viver. Muito obrigado a Deus, porque sabemos que contamos com a direção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós cremos que, assim como foi nos anos passados, como foi no ano passado, o Senhor continuará a conduzir as nossas vidas a bom termo. Nós cremos que o Senhor tem reservado para nós sempre o melhor. Como a Tua palavra nos diz, os planos que o Senhor tem a nosso respeito são planos de paz, de nos fazermos prosperar na Tua presença. Por isso, conduz as nossas vidas sempre para perto de Ti. Nós não queremos dar nem um passo sequer fora da presença e da direção do Senhor. Pedimos por aqueles que estão viajando, por aqueles que estão em gozo de férias, que o Senhor possa, ó Deus, sustentar, guiar, amparar, que todos os deslocamentos sejam feitos, guardados pelo Senhor. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Você pode acompanhar conosco essa celebração que acontece neste dia 8 de janeiro de 2025, que é transmitido ao vivo pelo nosso canal, ou você pode também, em qualquer outro momento,
acessar este e outros conteúdos aqui da TV IBCT. Mesmo que você esteja acompanhando essa transmissão em outro dia, em outro horário, em outro período, você é muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui conosco. Não deixe de enviar o link dessa transmissão para os seus contatos. Coloque aí na sua lista de transmissão, coloque nos grupos dos quais você participa, para que outras pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Como eu fiz menção na oração, nós temos irmãos da nossa igreja que nesse período estão em viagem, estão em deslocamento. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles. Estejam em oração pela vida daqueles que estão de férias, pela vida daqueles que estão viajando. Por falar em viagem, os nossos embaixadores do Rei estão contando as horas. Por isso até que eu vim com esta camiseta da nossa organização, Embaixadores do Rei. Não sei se você já conhece esta organização missionária que trabalha com rapazes, com garotos, com crianças, dos 9 aos 16 anos. A cada ano, nós seguimos com uma caravana de embaixadores do Rei, além dos nossos conselheiros. Eu, mais uma vez, terei o privilégio de acompanhar a caravana para o acampamento nacional de verão dos embaixadores do Rei, que acontece no que nós chamamos o nosso quartel-general. Quartel-general dos embaixadores do Rei no Brasil é o Sítio do Sossego, um acampamento que fica ali no estado do Rio de Janeiro, e nós vamos ter na próxima semana cerca de 400 a 450 embaixadores reunidos ali no acampamento. Na verdade, nesta semana já acontece também uma das semanas do acampamento, são 4 semanas ao longo do mês de janeiro. E a nossa igreja, juntamente com a caravana de Brasília, tem participado sempre da segunda semana de acampamentos, o que será na semana seguinte. E nós vamos viajar já depois de amanhã. Então esteja em oração, porque depois de amanhã, sexta-feira, nós seguiremos para o Rio de Janeiro, teremos um tempo de intercâmbio lá com os embaixadores da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, e depois, na segunda-feira, seguiremos para o Sítio do Sossego, passando toda a próxima semana lá, sendo ministrados na palavra, sendo edificados pelo convívio com os nossos irmãos, e também orando por um momento muito especial, que sempre acontece nos acampamentos, que é a chamada Manhã da Decisão. É um momento onde nós ouviremos uma palavra evangelística da parte do Senhor para os nossos corações, com o intuito principal de levar embaixadores que estarão ali, que ainda não tiveram experiência de salvação, a que possam confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Desde já, esteja em oração pela Manhã da Decisão e por tudo que vai acontecer durante o nosso acampamento de verão dos embaixadores do Rei, Anver 2025. Nós agradecemos a todos os irmãos da igreja que nos últimos meses trabalharam com afinco, com disposição, com entrega, para levantar recursos em prol da viagem. Tivemos um leilão missionário em prol dos embaixadores do Rei, tivemos muitas cantinas que foram preparadas pelos pais dos embaixadores do Rei, conselheiros, outros irmãos, e fica aqui a nossa palavra de gratidão, em nome da nossa igreja, em nome da nossa embaixada, pastor Gessé Moreira, dos nossos conselheiros, nossa gratidão aos pais, aos irmãos que trabalharam para que esta viagem pudesse se tornar possível. Que Deus continue abençoando as nossas vidas em nome de Jesus. Por falar em acampamento, eu preciso dizer para você também, está chegando o retiro espiritual da nossa igreja, edição 2025, sempre no período do carnaval. Mais uma vez neste ano será assim, nós estaremos retirados, teremos um tempo especial de crescimento como igreja, para todas as pessoas, para todas as idades. Então você pode hoje, você pode no próximo domingo, você pode no dia que for possível entrar em contato conosco através do WhatsApp e
garantir a sua vaga. As vagas, elas são limitadas. Então, nós queremos contar com você em nosso retiro espiritual, que acontece no período do Carnaval. Então, a data você já sabe. Dia 1º ao dia 4 de março. Nós estaremos mais uma vez no sítio Quincadona, sendo abençoados pela palavra de Deus. Teremos a presença do pastor Paulo Cabral conosco, pastor da Igreja Batista Sião. Ele e sua esposa estarão ministrando aos nossos corações. Pastor Paulo e a sua esposa, a irmã Ana Paula, estarão conosco nesses dias para trazer a palavra de Deus a nós. Corra, faça a sua inscrição e participe conosco desse momento tão significativo para a vida da nossa igreja. Vamos meditar na palavra de Deus? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 15, um dos Salmos de Davi, uma das preciosas reflexões que Davi traz ao nosso coração. Davi, que era um poeta, Davi, que tinha uma relação estreita com o Senhor e por assim chamado, um homem segundo o coração de Deus. Nós podemos meditar nas suas palavras e oramos para que ela traga também inspiração ao nosso coração. Salmo de número 15. Estou lendo na Nova Versão Internacional, que diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece o desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando ao lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Amém. Que a palavra de Deus encontre lugar em nosso coração. Tenho certeza, não tenho dúvidas, de que você tem planos para este ano, que você planeja realizar algo, que você sonha com coisas acontecendo, que você projeta algo para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua vida acadêmica. É comum, no início de cada ano, nós termos as nossas projeções para o ano que inicia. Nós fazemos planos, por exemplo, quanto à vida espiritual, ler ainda mais a palavra de Deus, ler toda a Bíblia no período de um ano. Faça essa leitura, participe conosco da leitura bíblica em um ano. Orar mais, nós ouvimos e dizemos isto, olha como eu preciso orar mais, e nós planejamos isto. Ter uma boa alimentação, fazer atividade física, passar num concurso, ser aprovado em um exame. Nós temos os nossos planos, nós fazemos as nossas projeções. Acontece que ao longo do ano, nem todas elas se confirmam. E às vezes, nem sempre, mas às vezes, vem sobre nós ou se instala em nós um sentimento de fracasso, de abatimento, diante da não realização daquilo que nós projetamos. E muitas vezes nós nos vemos abalados com as coisas que acontecem, diferente de como nós projetamos. Eu não sei como você reage. Há pessoas que não reagem bem quando os seus planos não se confirmam, quando as coisas acontecem de forma diferente de como ela projetou. Na verdade, nenhum de nós gosta de lidar com isso. Todos nós gostamos de que os nossos planos se concretizem como nós idealizamos. E para todos nós é ruim e não é fácil de lidar
quando acontece o contrário, quando os planos eles se frustram, quando não acontece como nós queremos. Mas há maneiras e maneiras de lidar com essa situação. Nós até podemos ser abalados, mas este abalo não pode nos levar ao ostracismo, à destruição, ao abandono da nossa vida. Nós não podemos ser tomados pelo fracasso. E pensando nisso e lendo este Salmo de Davi, eu fiquei pensando sobre a última frase de Davi neste verso, nesse conjunto de versos. Quando ele diz: quem assim procede nunca será abalado. O que Davi está querendo dizer com isso? Se momentaneamente, pelas circunstâncias da vida, como eu acabei de dizer, muitas vezes nós podemos nos perceber abalados em determinadas situações de perda, de fracasso, de não realização do que nós projetamos. Ora, Davi está dizendo algo do aspecto da nossa caminhada espiritual, da nossa vida com Deus. Mesmo experimentando de fracassos momentâneos, mesmo experimentando de abalos momentâneos, fruto das nossas frustrações ou das nossas não realizações, como nós gostaríamos, como nós pensamos que poderia acontecer, Davi diz que mesmo o abalo momentâneo, ele pode ser de fato momentâneo e não se cristalizar na nossa vida. Porque a nossa vida, ela é muito mais do que as nossas realizações. A nossa vida é muito mais do que as nossas conquistas e também do que os nossos fracassos. Então, pensando sobre esse texto, que Deus falou ao meu coração por essas palavras do salmista, é que mesmo tendo de lidar, todos nós temos de lidar com situações assim, perdas, fracassos, frustrações, e nós não sabemos quando, como, em que medida isso vai acontecer, nem obviamente se vai acontecer, mas em acontecendo, nós não sabemos em que medida, como, de que forma isso pode acontecer ao longo deste ano em nossas vidas. Nós não conseguimos prever o futuro, podemos projetá-lo, mas prever não cabe a nós. É Deus quem sabe de todas as coisas, é Deus quem já está no futuro, não somos nós que já estamos lá. E é possível, e essa minha palavra, por favor, não é em absoluto mal agouro para ninguém, nada disso, mas é possível que ao longo deste ano nós experimentemos de perda, nós experimentemos de fracassos, as coisas não saem exatamente como nós projetamos. Isso pode acontecer. E o que Davi está nos dizendo nesse texto, meus irmãos, é que ainda que isso aconteça, e obviamente isso nos abale emocionalmente, nos fragilize, é normal, ainda assim, diante de Deus, nós podemos encontrar uma fonte que nos mantém firmes. E por isso ele diz, nunca será abalado. Do ponto da nossa relação com Deus, da nossa dinâmica de caminhada espiritual, ainda que passando pelas frustrações momentâneas, pelas perdas, nós podemos permanecer firmes no Senhor. Mas a fonte para isso é fazer aquilo que Davi nos fala neste salmo. Aqui nós temos uma receita, aqui nós temos um modelo, aqui nós temos uma direção, um trilho a seguir, para que nós não sejamos jamais abalados desta condição da nossa caminhada espiritual com o Senhor. Ele diz, se nós queremos permanecer firmes, sem abalo da nossa existência, ainda que com momentos de abalo da nossa caminhada de vida, sejamos íntegros em nossa conduta, pratiquemos o que é justo, falemos a verdade. Nós não podemos, meus irmãos, negociar os nossos valores, sob o pretexto de sermos bem-sucedidos,
sob o pretexto de galgar êxito em nossas realizações. Nós não podemos acomodar o nosso discurso, nós não podemos agir com 2 pesos e 2 medidas, nós não podemos ser parciais quando tange aquilo que nós fazemos, como nós nos portamos, como nós procedemos no mundo. Ainda que isso signifique para nós perda, ainda que isso signifique para nós prejuízo, ainda que isso signifique para nós fracasso, sob a ótica humana. Se nós queremos permanecer firmes no Senhor, e é nele que nós devemos permanecer firmes, não é sustentar a nossa firmeza, a nossa vida, a nossa existência nas nossas realizações, que podem dar certo, mas podem fracassar. Não. A nossa existência tem que estar fundamentada na fonte, na base, na rocha, que não nos permite ser abalados, na nossa essência, na nossa existência. E para isso, nós não podemos negociar os nossos valores. Precisamos ser íntegros, ser inteiros, corações puros. Precisamos ser honestos. Precisamos praticar e falar a verdade. Não podemos usar a nossa língua para difamar, como diz o versículo 3. Não devemos dar lugar em nós para fazer mal ao nosso semelhante, ao nosso próximo. Não devemos lançar calúnia contra as pessoas. Veja, a fonte para que nós nos mantenhamos firmes no Senhor é cuidar do nosso coração, é cuidar das nossas mãos, é cuidar dos nossos olhos, é cuidar dos nossos lábios, cuidar do nosso proceder, cuidar da nossa conduta, cuidar da maneira como nós nos apresentamos às pessoas. Ainda que nós experimentemos de prejuízos, eu repito, ainda que nós tenhamos perdas, ainda que nós fracassemos do ponto de vista das nossas realizações humanas, nós não podemos negociar aquilo que deve ser fundamento para nós, os valores da palavra de Deus. Quem rejeita, quem merece desprezo, quem honra aqueles que temem o Senhor, quem mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta querendo tirar vantagem das pessoas para quem emprestou, que não aceita ser subornado para prejudicar outras pessoas. E suborno aqui não tem a ver só com questões pecuniárias, tem a ver com o fato de você se aproveitar de uma situação sabendo que vai prejudicar outro, mas ainda assim fazer isso. Muitas pessoas que não medem esforços para que os seus planos, para que os seus objetivos, para que os seus projetos sejam realizados. Você pode ser uma pessoa determinada, você pode fazer o seu melhor para que as suas realizações sejam bem-sucedidas. Mas você não pode negociar os seus valores por isso. Repito, há pessoas que nem se preocupam com isso. Fazem tudo o que desejam, fazem tudo o que querem, fazem tudo o que entendem que devem fazer para que os seus objetivos sejam alcançados, para que os seus planos sejam cumpridos. Pessoas assim podem até ser exitosas em suas realizações, podem ter sucesso em tudo o que fazem do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual, não é que eles serão abalados, na verdade eles já estão. Quem assim procede já vive do ponto de vista espiritual em frangalhos. Não há aprovação da parte de Deus quando nós nos aproveitamos das pessoas, quando nós não medimos esforços até inescrupulosos para obter vantagem, para satisfazer a nossa vontade.
Na verdade, isso, meus irmãos, é a essência do próprio pecado. A satisfação da nossa vontade. A satisfação dos nossos desejos. Quando nós satisfazemos os nossos desejos e vontades, a despeito de qualquer coisa, nós já provamos que espiritualmente nós já estamos mais do que abalados. Nós já estamos em frangalhos. Porque o pecado já dominou o nosso ser, o nosso coração. Então, em 2025, faça os seus planos, projete. A palavra de Deus também diz em Provérbios capítulo 16, que o coração do homem faz os seus planos. É correto planejar, é correto projetar. Não há nada de errado nisso. Não há nada que seja ilegítimo nisso. Mas o texto continua dizendo, Provérbios capítulo 16, versículo 9, o coração do homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Não permita que o seu coração, o seu espírito, a sua caminhada com Deus seja abalada pela satisfação dos seus desejos, da sua vontade. É porque eu tenho que conseguir que seja dessa maneira. Só serve se for dessa forma. Tem que ser assim. Não há ganho em ser bem-sucedido nas realizações pessoais, mas fracassar na vida com Deus. Não ser abalado, nas palavras de Davi, não é ter sempre sucesso naquilo que faz. Não ser abalado, nas palavras de Davi, é manter-se íntegro, puro, honesto, em santidade, na presença do Senhor. O versículo 1 diz, meus irmãos, quem habitará no santuário do Senhor? Quem poderá morar no seu santo monte? Isso é uma referência para desfrutar da presença de Deus. Se nós somos dominados pelo pecado, pela nossa natureza pecaminosa, nós não podemos estar na presença de Deus. Você pode, ao longo deste ano e até o final dele, ter uma vida muito bem sucedida, do ponto de vista material, do ponto de vista do status quo que você obteve ou obterá, do ponto de vista do que você conquistou nos seus relacionamentos humanos, do ponto de vista dos seus projetos. Você poderá ter tudo isso, mas se descuidar dos valores da palavra, da vida com Deus, da integridade no Senhor, você não poderá estar na presença dEle. O pastor está dizendo com isso que o fato de nós priorizarmos a vida com Deus com certeza nos levará a experimentar fracassos na vida? Não é isso que eu estou dizendo. Até porque a Bíblia nos diz que na presença de Deus nós somos prósperos. A verdadeira prosperidade consiste em estar na presença do Senhor. O que eu estou dizendo é que experimentar sucesso ou fracasso não pode definir a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus tem que ser anterior, até mesmo aos nossos planos, que dirá ao sucesso ou não deles. O que nos faz permanecer inabaláveis é a palavra de Deus, é a presença de Deus, é a comunhão com o Senhor. Não abra mão disso. Não abra mão do seu tempo devocional, do seu tempo de caminhada com o Senhor. Consagre a Ele o que você faz. E ainda que o resultado das suas realizações não seja como você espera, como você projeta, como você quer, confie que o Senhor tem o melhor para você. Então aquilo que aparentemente parece fracasso do ponto de vista humano, se
for algo que acontece a partir da sua comunhão com Deus, é sucesso. Por isso Davi diz, jamais será abalado, porque em Deus nós temos, ou nós experimentamos sempre de sucesso na nossa vida, sempre de prosperidade. Ainda que do ponto de vista humano nós passemos pelo fracasso, pela perda, pelo prejuízo. Mas se nós estamos em comunhão plena com Deus, nós vivemos prosperidade plena na presença dEle. Faça os seus planos, desenvolva os seus projetos, entregue o seu melhor. Mas se lembre, a fonte da verdadeira prosperidade não está em nós, não está no que nós fazemos, não está no que nós projetamos. A verdadeira fonte da prosperidade para nós é a pessoa do nosso Deus. Quem cuida do seu proceder, por alimentar a comunhão com Deus, jamais será abalado. Que em 2025 nós vivamos inabaláveis na presença do Senhor. Que possamos ter um ano muito exitoso, sobretudo na nossa vida espiritual. Que possamos viver todos os nossos dias na presença majestosa do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor neste instante. Meu convite é para que você possa colocar a sua vida, colocar os seus planos, aquilo que você já tem projetado para este ano, diante do Senhor. Consagre ao Senhor a sua vida e os seus planos, e você viverá a verdadeira prosperidade. O verdadeiro sucesso da existência é caminhar ao lado do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos. Te louvamos, ó Deus, na beleza da tua santidade, reconhecendo a tua majestade, a tua glória sobre nós. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado, porque sabemos que ela penetra no mais profundo, no mais íntimo do nosso ser e nos auxilia a discernir as coisas, a discernir a tua vontade, a discernir, ó Deus, a direção do Senhor para nós. Deus Santo, Deus querido, dirige os nossos passos ao longo deste ano, como fizeste ao longo de 2024. Queremos que o nosso 2025 seja dirigido pelo Senhor em tudo, em todos os aspectos. A nossa vida pessoal, familiar, acadêmica, profissional, eclesiástica. Dirige-nos como igreja, que os nossos sonhos como igreja, os nossos projetos sejam, ó Deus, colocados diante do teu altar. Que o Senhor Deus possa confirmar a obra das nossas mãos conforme a tua vontade. Sim, ó Deus, confirma a obra das nossas mãos. Não queremos dar um passo sequer fora da vontade do Senhor. Ajuda-nos a confiar que, mesmo quando as coisas acontecem de forma diferente como nós planejamos, como nós projetamos, mesmo que, sob a ótica humana, nós fracassemos e tenhamos prejuízo naquilo que fazemos, que o Senhor, ó Deus, continue a nos sustentar, que nós continuemos, ó Deus, inabaláveis no Senhor, que nós continuemos confiando no Senhor, pois mesmo quando nós não vemos, nós podemos confiar que o Senhor está agindo em nosso benefício. Ó Deus, obrigado. Nós sabemos que o Senhor faz isso porque o Senhor nos ama, porque o Senhor, ó Deus, ama aqueles que depositam a sua confiança em Ti. E nós confiamos no Senhor, por isso buscamos a Tua presença. Olha, Senhor, para nós, consagramos tudo que nós projetamos por este ano no Teu altar. E pedimos, faz conforme o Teu querer. Queremos orar, ó Deus, como sempre oramos, por quem está enfermo, por quem está enlutado, clamando, Deus, clamando a cura, clamando, ó Deus, a recuperação, clamando o consolo, clamando o conforto. Visita, Senhor, os teus filhos que estão enfermos, visita os teus filhos que estão enlutados, derrama o teu favor sobre cada um deles, ó Deus. Abrace-os, ó Pai.
em nome de Jesus. Abençoe aqueles que estão viajando. Abençoe a nossa caravana dos embaixadores do Rei para o Rio de Janeiro, a nossa viagem depois de amanhã, o nosso ir, o nosso retornar. Que o Salmo 121, versículo 8 se cumpra nas nossas vidas. Que o Senhor guarde a nossa saída e a nossa chegada desde agora e para sempre. Ó Deus, abençoe aqueles que estão viajando neste momento, aqueles que estão retornando nos próximos dias, aqueles que estão saindo em viagem nos próximos dias. Ó Deus, alcança cada um, acampa os teus anjos ao redor dos veículos, que não haja nenhum incidente, acidente. Preserva o teu povo, Pai, nós te pedimos. Cuida de nós, cuida, Senhor, da nossa igreja nesse tempo onde muitos viajam, onde muitos se ausentam por conta de férias e viagem. Sustenta aquilo que nós temos visto acontecer entre nós. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Abençoa, Senhor, as nossas celebrações. Que nós continuemos, ó Deus, com a mesma dedicação, com a mesma entrega ao Senhor. Que continuemos a viver para o teu louvor e para a tua glória. Ó Deus, muito obrigado. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Nós oramos mais uma vez, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Muitos estão viajando, muitos estão de férias, mas se você puder, estiver conosco, estiver em Brasília, esteja conosco no próximo domingo para a escola bíblica que está na sua EBD de verão. Estamos pensando sobre isso, pensando sobre a alegria de cumprir o nosso chamado em Cristo Jesus. Esteja aqui para ouvir um pouco do que vamos estudar no próximo semestre na escola bíblica. Temos tido painéis abençoados, foi assim no último domingo, cremos, será assim também no próximo e até o final do mês de janeiro. Esteja conosco às 9 horas, em classe única para estudar a Bíblia. E às 10h30 e às 18 horas, nós estaremos aqui mais uma vez para louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus cuide do seu lar, que Deus cuide da sua vida, que te faça próspero, sobretudo na presença do Senhor. Na presença dEle, nós jamais seremos abalados. Um final de semana excelente, um restante de semana excelente. Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.